nos despedindo da cidadezinha de Puerto Pirâmides, na Península Valdez, com vontade de ficar mais. O lugar realmente é incrível, tem uma energia super boa, mas a gente vai seguir, temos mais coisas pela frente. Nós estamos agora ainda a quase 2.000 quilômetros do Ushuaia. Voltamos a encontrar o casal de Goiânia, passamos 2 dias aí com eles, muito gente boa os dois, vale a pena essas amizades que a gente vai fazendo pelas estradas. E eles vão seguir um pouco adiante de nós vamos a Puerto Madryn e eles vão a Trelew, onde tem muita coisa sobre dinossauros. Depois a gente vai acabar encontrando ou em Trelew com ele, ou na outra cidadezinha que tem uma pinguineira enorme chamada Camarones. Então a gente pretende ou amanhã ou depois estarmos juntos novamente. Estamos chegando em Puerto Madryn. Curva suave à direita para permanecer na rota A ideia não é ficar aqui na cidade, é só passar para resolver algumas questões. A gente precisa passar para ir no mercado, comprar algumas frutas, legumes. A gente precisa abastecer e tanto combustível quanto água, que a nossa casa está com a caixa quase vazia. E tinha outra coisa, lavar roupa. A gente vai procurar uma lavanderia aqui. Então Puerto Madryn vai ser só de passagem, só para resolver algumas coisas, até porque a gente rodou bem pouquinho. A gente acabou de sair da Península Valdez e a gente vai parar aqui para resolver essas questões e depois seguiremos caminho. Você quer falar alguma coisa? É uma cidade bastante industrial, a gente percebe grandes indústrias. Bem, é um porto, né? Deve ser um porto para coisas agrícolas, pelo formato das construções que a gente está vendo. Basicamente uma cidade grande. Um take rapidinho, mas vai ficar meio longe. Aqui nós estamos na área do porto, né? Do lado do porto. Olha a quantidade de equipamentos para energia eólica que eles têm aqui nesse porto. Tem muitas, mas muitas pás enormes, daquelas grandonas que a gente gravou já anteriormente. Ali está o rotor das pás, onde são grudadas as pás. E ali está onde fica o gerador de energia, ó. Dá para perceber nitidamente que é essa estrutura. É impressionante como a Argentina aqui no sul, que tem muito vento, como eles estão desenvolvendo essa questão da energia eólica. Estamos chegando na cidade de Trelew. Estamos no lago, bem no centro da cidade. E aqui está o registro dos nossos primeiros flamingos. Pelo jeito eles estão bem domesticados aqui, porque estão bem tranquilos. Tem muita vida aqui nesse lago, muitos patos e outros serezinhos. O dia está bastante cinzento, então não dá pra ver a cor direito deles, mas são uma graça. Nós paramos aqui na cidade de Trelew, praticamente só para lavar nossas roupas, mas a gente acabou descobrindo que tem o Museu Ferroviário, que é o Museu Regional Pueblo de Luís, e tem um museu paleontológico logo aí do outro lado. A gente vai buscar informação, ver qual é o preço. Se for muito caro a gente não vai entrar, porque
prioridade da nossa viagem aqui nesse momento está sendo outro, não está sendo o museu. Mas se for um preço razoável, a gente vai ter que ficar umas 2 horas aqui esperando até a nossa roupa ficar limpa. Então a gente vai para lá. Zé tá ali lendo informações sobre o Museu Regional do Ferro Carril e vamos ver o que a gente vai fazer. O Zé descobriu uma informação interessante aqui. Aqui nasceu Punta Trieles, uma cidade trilhil. Seu nome é do galês trui, que significa povo, pueblo, e lius, que significa Luiz. É homenagem a Lewis Jones, líder da colônia e que impulsionou a ferrovia aqui. Foi em 1886, com colonos galeses, iniciaram a extensão da linha férrea entre o Vale do Rio Chubut e o Golfo Nuevo, favorecendo o traslado da produção agrícola. E em 1961, o governo nacional acabou com a ferrovia. Vocês acham que ele estava fazendo o quê, né? Tava traduzindo daqui, né? Até que o espanhol do Zé tá bom, ele tava traduzindo direitinho lá. Bem, a gente estava procurando informação sobre o valor da entrada, então é 15 mil pesos por adultos, o que dá 75 reais mais ou menos. Para argentinos é a metade do preço, são 8 mil. E só com DNI também, para poder ter o recurso do jubilado, né, do aposentado. Então só para argentinos tem esse desconto. Então a gente vai descobrir outra coisa para fazer, tá? Aqui na cidade. Não sei se vai ter muita coisa para fazer, porque a gente não descobriu nada assim de tão turístico. Bem, saímos lá do espaço do museu, viemos aqui para a praça. O Zé vai falar da praça, que ele gosta de falar de praça. Tem uma praça, como sempre, aquelas praças grandes, enormes daqui, sempre muito limpas, né? Com muitos monumentos. Tem um monumento aqui enorme sobre os militares aqui em Trelew, provavelmente das guerras das Malvinas também. Monumento a los caídos em Malvinas, o nome das pessoas daqui de Trelew que morreram, porque nós estamos bem próximos das Malvinas. Bem próximo, que eu digo, é 1000 quilômetros. Bem, proibido pisar é o césped, na grama pode. Bem, estamos saindo de Trelew. Em 500 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Hipólito Yrigoyen, Ruta Nacional 25. Vamos em direção a Camarones, mas estamos distantes. Provavelmente vamos dormir no caminho. Na verdade, a gente fez uma pequena confusão hoje de manhã. A gente entrou para fazer os serviços básicos de compra, lavar roupa, abastecer água. Saia da rotatória para a Avenida Hipólito Yrigoyen. Em 600 metros, Porto Madryn. pegue a rampa de acesso a Betombo, Cabo Raso. Tá bom, moça, fica quieta, para de me estragar o vídeo. A gente foi a Porto Madryn para fazer tudo isso. E a gente fez uma parte, mas a gente esqueceu de lavar roupa. E aí a gente acabou tendo que entrar aqui em Trelew para lavar roupa, que a gente encontrou uma lavanderia. E aí fala aí, Zé, sobre a lavanderia, qual foi a lavanderia não era automática, aquelas de autosserviço, era com atendimento, mas eles fazem lavagem rápida. E ela me pediu 3 horas para fazer o serviço. Nós deixamos lá 2h30. Ela falou assim, às 5h30 mais ou menos está pronto. Aí eu fui lá agora às 5 horas da tarde, já estava pronto. Aí nós sabemos, e agora eu vou ficar fazendo o que nessa cidade? Os museus estavam fechados, só abriam às 5 da tarde também. E bastante caro para visitar museu. Um era o paleontológico e o outro era ferroviário.
não me pareciam museus muito interessantes. Aí resolvemos seguir para mais pelo menos uns 200 km hoje, que a nossa preocupação é que já começou a esfriar. A temperatura agora, que são 5 horas da tarde, está em 20 graus e o tempo está meio fechado. Então a gente quer adiantar um pouco a viagem para não chegar lá no Ushuaia com a época muito fria. Então vamos dar uma adiantada hoje. Depois a gente pode até dar a indicação do nome da lavanderia, porque ela foi muito boa, bastante prestativa. Na verdade a lavanderia se chama Gisele. A gente pode tentar encontrar, ela tá no Google também, a gente encontrou ela no Google, então se eu esquecer de colocar o endereço dela, já sabe que para colocar o nome Gisele aqui na cidade de Trelew. Ela está bem próxima do centro, é fácil de encontrar e prestaram um excelente serviço para nós. Então, até mais pela estrada. Estamos voltando. Agora a gente entendeu porque que a menina do Google estava tão revoltada. Estavam os dois aqui preocupados em Fazer filminho, gravar, explicar da lavanderia, e pegamos a ruta errada e andamos 3 km na ruta e agora estamos voltando. A gente só se deu conta porque ela falou ruta 25, faça o retorno, porque a nossa ruta é a 3, né? E a gente tava dando uma volta errada. Mas isso acontece. Em 600 metros, ainda bem que foi pouco o trajeto que a gente andou. Hoje, sexta-feira, 28 de fevereiro, saímos do nosso ponto de parada, onde passamos a noite. Passamos a noite num posto IPF, no estacionamento. O posto oferece uma estrutura de apoio para os viajantes. Tem banho quente, tem banheiro. O banho não é gratuito, mas pelo menos tem água também para encher a caixa. Que isso é uma observação que a impressão que a gente tem é que há 2 anos atrás praticamente todos os postos da beira de estrada, quando a gente abastecia, a gente podia encher a caixa d'água e tal, tinha banho. Dessa vez isso está 2 anos depois, isso está tanto quanto mais restrito. Não são todos os postos que dão apoio aos viajantes. Segundo o que a gente andou descobrindo aqui na região, que eles estão realmente enfrentando uma crise hídrica, mas não sei até que ponto é isso ou são outros elementos. A gente está andando aqui para a região da Patagônia, a gente vai chegar em Comandante Rivadavia, uma programação fixa. Estamos sendo ultrapassados aqui por um barulhento. E é isso. Aí, ó. Quer falar alguma coisa? Um outro aspecto que está nos chamando a atenção é que a gente está vendo muito menos bichos na beira de estrada, guanacos principalmente. A gente vai investigar se isso tem a ver com o período que a gente veio, porque nós viemos em janeiro, agora estamos praticamente 2 meses depois da data. Se isso tem alguma influência, a gente ainda não sabe, mas o fato é que realmente a gente praticamente não está vendo guanacos na beira da estrada. Foi só lá na Península Valdez que a gente viu muitos. Lá havia realmente grupos relativamente grandes. Tem um outro animal que é típico aqui da região, que é a mara. Ela é parecida com a lebre selvagem que tem no Brasil, só que ela é um pouco maior. E também a gente não está vendo. A única coisa que a gente tá vendo aqui, assim, na beira da estrada, são coelhos selvagens, que eles devem sair
à noite e tal, então a gente já viu vários mortos atropelados, alguns tatus e algumas aves, mas poucas também. As perdizes, que também são muito comuns aqui nessa região, estão bem escassas. Não temos visto muitas não, isso está nos chamando bastante atenção. Parece que a vida selvagem aqui da Patagônia deu uma diminuída, pelo menos nesse trecho que a gente está passando. A gente chegou a levantar a hipótese que talvez seja por conta também de ter diminuído a água disponível para eles, de modo geral, que talvez isso tenha uma certa influência. Mas isso é uma suposição nossa, não é uma investigação e nenhuma certeza. Uma mudança bastante radical no visual e na geografia aqui da região. Talvez não dê a real impressão aqui na imagem da câmera, mas estávamos numa planície e de repente, do nada, estamos entrando num vale. Do outro lado do vale, devemos chegar novamente na costa. Nós estávamos no Planalto a 680 metros de altura. Agora já descemos quase mais de 300 metros por dentro desse vale aqui. E a tendência é diminuir mais ainda. Acho que vamos chegar bem próximo da costa. Estamos chegando em Comodoro Rivadavia, é um dos nossos pontos de passagem. É uma cidade um pouco maior aqui da região, mas a gente vai seguir porque logo depois tem Caleta Olívia, onde a gente vai poder visitar algumas loberias e pinguineiras. Mas tem uma característica legal aqui da cidade, ou pelo menos do entorno aí. É o que a gente tem percebido, deve ter alguma produção importante de petróleo nessa região, porque a gente está vendo muito aqueles cavalinhos que fica fazendo assim, ó, na beira da estrada. E estamos vendo uma grande tanques de petróleo, coisa tanto da Axon como da YPF. Tem 2 ou 3 navios petroleiros no mar também, aqui ancorados aqui à frente. Então deve ter alguma importância nesse campo aqui da cidade. E a cidade é bem grande, só que os morros aqui são tudo invade a cidade. Então tipo você duna, na cidade, parece grandes dunas. mas não são dunas, são morros mesmos. Você percebe nitidamente que a cidade tem vários núcleos separados, mas é bem bonita, é uma cidade bem legal mesmo, tá? E bonito, é bonito o lugar. Mas vamos lá. Não foi essa cidade que da outra vez que a gente passou aqui, a gente parou num restaurante comer frutos do mar? Realmente eu não me lembro dessa. Tem coisas que a gente vai revivendo, tem coisas novas que a gente vai observando. Mesmo algumas coisas a gente não lembra mais do caminho, mas é uma cidade que a gente não vai ficar explorando muito, não. Na verdade, sempre que a gente chega numa cidade maior, o que chama a atenção é a arquitetura, né? Mas a gente não quer ficar enfrentando esse tipo de coisa, fila, trânsito aqui, porque a Ruta 3 passa no meio da cidade, então a gente não tinha outra opção. Mas normalmente quem opta por viver no motorhome, ou no caso dos nossos amigos que estão vindo aí atrás, que é a Kombi, a gente não curte muito
esse ambiente urbano aqui, assim, não é o nosso foco de passeio urbano. Há uma dificuldade muito grande de estacionamento. Olha esse prédio aqui, interessante. Não dá pra, eu não consigo entender o que está escrito lá, mas é um prédio bem interessante. Você não consegue estacionar. Com um veículo do tamanho do nosso, a dificuldade aumenta maior ainda. E além das restrições, né? Todas as cidades que a gente passa tem restrição para motorhome. Então, isso não é uma questão só aqui da Argentina, é uma questão de praticamente todos os países. No Brasil a gente está enfrentando esse problema e algumas cidades ultimamente tiveram muitas discussões sobre essa questão do estacionar motorhome, especialmente Florianópolis, que ficou muito na mídia. Mas é isso, por isso que a gente também está indo para... E até porque os passeios aqui de Rivadavia são indicados, a maioria é para Caleta Oliva, que é onde a gente está indo, que é para ver os lobos e os pinguins. Então não tem nenhum grande ponto turístico aqui no centro urbano. Paramos mais um ponto aqui na Ruta 3. O pessoal que a gente estava acompanhando ficou para trás, a uns 40 e poucos quilômetros. Um outro casal também com as crianças já ficaram para trás também. Agora nós estamos na frente do grupo que a gente está. Nós estamos em 5. Nós estamos na frente dos outros. Paramos aqui. O pessoal aqui tem bastante, tem uns 8 ou 10 carros por aqui. O pessoal basicamente pescando. Mas é um lugar ermo, mas deve ser legal aqui para passar a noite. Mas tá um vento bem incomodativo, tá frio. A temperatura por volta de 20 graus, 19, 20 graus agora. Mas o vento é bem, a sensação térmica é bem menos que isso. Bom dia. Hoje é sábado, 1º de março. E estamos amanhecendo aqui na Caleta Oliva. O lugar é muito bonito, uma beira-mar. A gente está estacionado aqui. Estacionamos nesse posto de gasolina. Tem chuveiro, tem... Quando a gente abastece, eles dão um vale pro banho. Água quente, bem tranquilo. Aqui nós estamos os carros. A temperatura hoje está bem tranquila, está por volta de 14 graus. Mas o lugar é bem tranquilão, bem bonito. Tem passados muitos brasileiros por aqui. Bem ali, ó, tem um posto policial. Nós temos encontrado realmente bastante brasileiros, mas sempre subindo. São poucos os loucos que estão descendo ainda. Enfim, tá aí, mais um dia de viagem, porque hoje tem bastante estrada novamente no sentido sul. Você vê, já são mais de 7 horas e agora que o dia tá clareando. De agora em diante os dias vão ficando cada vez mais curtos. Então a gente precisa andar mais rápido para dar tempo de fazer as coisas depois lá no sul.
Tem essa Kombi de um rapaz, do pessoal lá de Porto Alegre. Estamos nós aqui no meio deles. E depois tem uma outra Kombinha aqui, que é de Goiânia. Rodando em estradas patagônicas, cada dia a gente está mais próximo do destino, que é o Ushuaia, a Terra do Fogo. Acabamos de passar a noite e um dia na Caleta Oliva. O nosso próximo ponto de parada é uma cidadezinha chamada Fitzroy. A gente vai descobrir o que tem por lá. Não fizemos grandes pesquisas sobre o lugar, mas estamos descendo cada dia mais ao sul. Os dias têm ficado bastante frios, se bem que hoje o sol já está bastante agradável. A noite foi super tranquila, a gente dormiu num estacionamento do posto IPF, na beira da rodovia, da Ruta A3. E é isso. Aqui nessa região que a gente está passando, é uma região rente ao mar, né? No nível do mar praticamente, nós estamos a 10 metros de altura só. Tem muita poços de prospecção de petróleo. Tem bastante mesmo. Esses cavalinhos, eu acho que a gente já viu uns 200 por aqui. São muitos os cavalinhos. E foi muito tranquilo. Essa cidadezinha que a gente vai chamar de Fitzroy é só de passagem, porque a princípio o destino hoje seria Puerto de San Juan, tá? Nós acabamos de dar carona para um jovem aqui chamado um menino, que é um jovem universitário da região aqui. A gente perguntou para ele por que a gente está vendo tão poucos guanacos na beira da rodovia, e ele falou que a ambiental está fazendo um trabalho de afastamento dos bichos da proximidade das vias. Eu não sei os detalhes de que tipo de trabalho está sendo feito, mas que é por isso que a gente está vendo poucos animais de um modo geral, não só guanacos, mas eles estão constantemente espantando eles e fazendo com que eles fiquem longe das vias, porque estava tendo muito acidente. Agora, realmente, como é feito esse trabalho, não faço ideia. Não sei se tem cerca elétrica, não sei o que aconteceu. E esse menino, ele estuda na universidade um curso técnico de petróleo, relacionado à área do petróleo, de extração de petróleo. Porque, como o Zé já tinha falado antes, essa região é uma área de muita exploração de petróleo. E aí ele também fez um comentário que onde tem zona de prospecção acaba causando alguns problemas para a região. E um dos problemas é a diminuição da água. E aí também isso pode ter a ver com uma hipótese que a gente já levantou lá atrás, que a falta de água também faz os bichos se afastarem, né? Uma criaçãozinha de ovelha aí, mas elas estão cinza, quase que da cor do solo. O José só vai fazer um outro comentário em relação ao que o menino falou. Sobre o petróleo, eu li alguma coisa já sobre isso. Dá para se pesquisar, que tem uma região aqui da Argentina que ele chama de Vaca Muerta. É a região de Vaca Muerta. Esta região, ela tem um sistema de prospecção de petróleo que é muito comum também nos Estados Unidos. O petróleo não está impregnado num tipo específico de rocha, que para eles soltarem esse petróleo dessa rocha, né, eles têm que injetar alguns produtos químicos para poder esse petróleo sair da rocha e conseguir puxar ele para fora. Aí esse tipo de prospecção acaba
impregnando o solo com materiais que não são adequados para a água. E expulsa a água acaba descendo para esse vácuo que fica lá embaixo, os lençóis freáticos, e também acaba contaminando a água. Então a água dessas regiões vão se contaminando e aí os bichos são obrigados a se afastar.